Olá, eu sou Renato Felipe de Souza. Hoje estarei falando sobre a aderência da minha tese de doutorado, intitulada Profissionalização da Enfermagem, Influências e Impacto no Combate às Pandemias da Gripe Espanhola e do Covid-19, e sua aderência à disciplina Ciência em Saúde em Tempos de Pandemia. Sou orientando do professor Dr. Fernando Porto no programa de pós-graduação em Enfermagem e Biociência da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. No início do processo de distanciamento social da atual pandemia vivenciada no ano de 2020, foi realizado algumas lives que tratavam de temáticas em história da enfermagem, relacionadas à pandemia da gripe espanhola, em comparativo ao que se vivencia na pandemia atual SARS-CoV-2, novo coronavírus, com participação do Dr. Fernando Porto, relatando sobre a gripe espanhola e o Covid-19, e com a doutora Margarida Bernardes, discutindo sobre guerras e pandemias, nos quais foi aguçado o desejo de pesquisar sobre situações que poderiam ter fatores diferenciais na condução das duas pandemias. Observando a pandemia da gripe espanhola e utilizando o viés das lições do passado e presente, é possível inferir muitas similaridades no processo de assistência à saúde em relação à pandemia SARS-CoV-2. Sendo assim, será plausível confeccionar um paralelo entre elas, o que permitirá a discussão e promoção à saúde e à ciência. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara. Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro, faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos.
Quando se pensa em impacto da enfermagem no enfrentamento das pandemias, precisamos visualizar que no período de 1918, ano que deflagrou a pandemia da gripe espanhola, já possuímos instituições para formações de enfermeiros. Por meio do artigo intitulado Em Tempos de Covid-19, Aplicações das Lições deixadas por Florence Nightingale, de autoria do professor Dr. Fernando Porto, Ingrid Zuvanov, Tatiana Oliveira, doutora Luísa Mara, Nara Lima de Mello e doutora Mercedes Neto, conseguimos identificar que até o ano de 1918 havia 7 instituições de ensino, dentre elas a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, a atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, primeira Escola de Enfermagem do Brasil, fundada em 1890, o curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, fundado em 1917, e o curso de enfermeiras parteiras da Maternidade Promater, em 1918. Fazendo um comparativo com o momento em que estamos vivendo, percebemos que o ano de 1918, a síndrome gripal, conhecida como gripe espanhola, assolava a capital federal, provocando inúmeras mortes, acometendo inclusive o presidente Rodrigues Alves. A epidemia iniciou na cidade de São Paulo, logo chegando à cidade do Rio de Janeiro. Em decorrência da epidemia, foram suspensas as atividades escolares, bares, interrompidas as atividades industriais e comerciais, tendo nos bairros periféricos e regiões centrais as maiores taxas de incidências, pois nessas áreas predominavam os cortiços e a aglomeração humana promovia o contágio. Sendo assim, podemos chegar à hipótese que a profissionalização da enfermagem brasileira e o seu DNA de guerra, que se reinventa nos períodos de guerra e pandemia, estão diretamente envolvidos na efetividade do combate às pandemias. Como método de pesquisa para a produção dessa tese, será utilizado a história comparada com o referencial do autor José de Assunção Barros, e tendo como fontes primárias os jornais da época de 1918, disponíveis na Hemeroteca Digital, com a temática gripe espanhola, e os manuais do Ministério da Saúde com os cuidados referente ao Covid-19, e outras fontes secundárias como material de apoio. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Muito obrigado.